Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo à fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. Então, bem-vindo você que nos acompanha neste canal Fair Mormon Perspectiva. Este programa que tem ajudado tantas pessoas aí com suas dúvidas de diversos assuntos a respeito do Evangelho de Cristo, a aplicação prática, né, que nós estamos oferecendo a todos. Recebemos várias dúvidas, várias sugestões de programas e depois de um tempinho parados, esse canal voltou a produzir conteúdo e decidimos começar essa produção com um material especial, né, uma série de 3 programas para tratar de um assunto que hoje, aparentemente, tem se tornado um assunto do momento, né? Estamos falando sobre a depressão. Como você deve ter ouvido no programa passado, conversando com o Paulo Oriente, nós tratamos esse assunto sob a visão de um membro da igreja que atualmente luta contra a depressão, buscando tratamento. Vocês ouviram bastante dicas de como identificar uma pessoa depressiva, de como ajudar alguém que sente a depressão e também como observar os sinais, né? Hoje, no entanto, trataremos de mais alguns outros assuntos relativos ao mesmo tema, só que desta vez na visão de um especialista. Nós convidamos para este programa uma psicóloga, a irmã Juliana Cruz, que vai nos ajudar a entender um pouco mais deste problema do ponto de vista profissional. Então, Juliana, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Seja bem-vinda ao Fair Mormon Perspectivas. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de poder contribuir. Tá bom? Muito obrigado. Então, para que as pessoas que nos acompanham possam se identificar com você, você poderia nos contar brevemente o seu histórico, né? Onde você trabalha, de onde você é, ala e assim por diante. Conte um pouco mais a seu respeito. Ok. Bom, sou Juliana Cruz, né? Eu tenho 18 anos de profissão, tá? Eu sou terapeuta de família, terapeuta de casal, tenho especialização. Recentemente iniciei uma pós em neuropsicologia, justamente para poder estar trabalhando com a depressão, né, devido ao número crescente, né, de procura. E a neurociência, a neuropsicologia é uma das áreas mais assim, afins, né, para poder tratar desse transtorno hoje, dessa doença hoje, né. E na igreja eu estou desde os 9 anos de idade, né? E já tem aí, eu acho que 32 anos de igreja, né? E hoje eu tenho um consultório particular que fica aqui em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, né? Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, lá a gente também atende crianças com transtornos também. E eu, então, no caso, por conta de algumas especializações, eu tenho a oportunidade de trabalhar com um público amplo, né? Então, eu trabalho desde a criança até a terceira idade, em vários aspectos, né? Da procura no consultório. É consultório particular, atendo lá de segunda a sábado, né? E eu também sou palestrante, de vez em quando eu estou na igreja também fazendo palestras a respeito desses temas e mais variados temas que são dentro da área, né? Psíquica, psicológica, psiquiátrica, trabalho junto com psiquiatras também, neurologistas, e para estar ajudando aí dentro dessa área. Essa é o meu currículo, o meu histórico aí. Muito bem, muito obrigado. Bem, então, já que nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, talvez o melhor início seria falar a respeito de definição, né? Então, na visão do especialista, como a gente define o que é depressão? Assim, hoje, mais atualizado pela neurociência, que a gente pega isso mais atualizado, né? Ela trata como uma desordem de funcionamento cerebral, né? Que afeta o comprometimento funcional
normal do organismo, né? E aí ela vai refletir, né, nessa questão das consequências da vida pessoal, de seus aspectos emocionais, familiares, psicológicos, sociais. Então, a depressão, ela vem exatamente como ela paralisasse o ser humano, do cotidiano normal dela, né? Hoje, a depressão, ela é conhecida exatamente pela neurociência dessa forma. Perfeito. E pode ser uma impressão pessoal minha, né? Mas eu acredito que não. Tenho visto que os casos de depressão aparentemente estão crescendo, especialmente nesses últimos dias, né? Eu queria saber de você se isso de fato acontece, né? Se os casos estão crescendo e, caso sim, a que se atribui este crescimento? Sim, o crescimento, isso assim, o crescimento é geral, tá? Então, eu posso dizer para você que desde a criança, né, até a terceira idade, não tem a faixa etária. Então, o crescimento são vários. A procura é muito grande em várias faixas etárias da vida. Assim, o que a gente atribui hoje é essa questão desse mundo globalizado, né, onde as pessoas têm que estar elas estão em busca exatamente de uma independência financeira, né? E o que eu vejo muito também, assim, a depressão, por conta dessa busca financeira, por conta dessa realização, essa busca de realização, acontece muito da pessoa estar só, solidão, né? E a solidão, ela é um prato cheio para a entrada da depressão. E fora as outras questões, né, que a gente tem aí também, porque, assim, na verdade, há uma gama extensa, variada de fatores etiológicos, né, para o aparecimento da depressão. E ela vai se manifestar, assim, nos mais diversos quadros, né? Mas, pela pergunta que você me fez, está geralmente, realmente, nessa busca profissional, eu digo, posso dizer para você, né? E dessa independência. E aí acaba que a pessoa ela fica sozinha e essa solidão vem através... a depressão é uma chave, é uma porta de entrada para a depressão, realmente. E a desassociação de família, mas aí tem tanta coisa, se eu vou te falar, tem muita coisa que faz com que seja esse aumento de depressão. A gente pode colocar isso, drogas, existem vários fatores, tem os fatores ansiedade, né? Por conta dessa questão, dessa busca financeira, se gera uma ansiedade que vai desencadear com certeza a depressão, né? A gente pode falar aí de conflitos familiares, a gente pode falar de separação dos pais, separação de conjugais, separações, noivado, namoro, né? E assim, e a gente precisa entender uma coisa, para cada estágio, para cada faixa etária da vida, a depressão ela se manifesta de uma forma, né? Então, por exemplo, para criança, às vezes a pessoa vai pensar que ela vai se manifestar onde a criança vai ficar isolada, chorando, e muitas vezes não. A maioria dos casos é quando a criança está muito irritada, quando ela está muito agressiva, ela muda o comportamento dela. Então, isso já é um sinal, eu já estou entrando no sinal, né? Já é um sinal da depressão, né? E quando é jovem, por exemplo, né? No caso do jovem, a pressão, né? Como é que aumentou isso no caso dos jovens? Eu posso dizer para você que o aumento que veio da criança, vamos voltar para a criança, a gente pode falar dessa questão da separação dos pais, né? Que hoje a questão do divórcio, se você for ver aí, é muito grande. Então, isso atribui, sim, atribui muito. A maioria que entra no meu consultório das crianças depressivas é por conta disso, eu posso dizer isso para você. Aí a gente vai lá para o jovem, o adolescente. O adolescente, o que é? É o bullying, é a pressão que ele sofre dentro, né, das escolas em relação ao bullying. E na vida adulta aí é extensa, né? Na vida adulta a gente tem drogas, a gente tem a própria questão do divórcio, a gente tem a questão perda de entes queridos, né? A gente tem os conflitos familiares, violência sexual, e por questões medicamentosas também, tem medicamentos que levam. Tem os fatores também clínicos, né? Que são doenças clínicas
né, que são associadas e que levam, tipo a diabetes. A maioria não tem, se você for fazer uma pesquisa e ver, a maioria dos pacientes diabéticos tem depressão. Né? Esquizofrênicos, aí a gente pega aí alcoolismo, né? Pós-traumático, então esses geralmente têm a questão da depressão. Perfeito, perfeito. Interessante que a depressão, então, não é uma doença simples, né? Várias coisas podem influenciar e conduzir uma pessoa a esse estado clínico. E até justamente um pouco disso mais que eu gostaria de explorar com você, Juliana. Como que a gente pode identificar pessoas que estejam em estado de depressão, mas que talvez elas mesmas não se perceberam ainda? Talvez a melhor pergunta seria como acender o alerta, né? Vi algo, acende o alerta, isso pode ser depressão. Tá. Assim, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é tristeza, qual é a diferença de tristeza para depressão, né? Então, quando a gente consegue identificar isso, fica mais fácil para a gente poder identificar a pessoa depressiva. Então, vamos lá. Tristeza, né? Tristeza é um sentimento passageiro. Geralmente, possui uma razão, uma causa ou uma preocupação momentânea, né? Então, ela vai se estender por muito pouco tempo, né? A gente dá aí uns 3 dias ou uma semana no máximo. Então, isso é uma tristeza. Então, é bem diferente. Depois a pessoa volta a ter prazer, volta a conseguir seu dia a dia, né? Evoluir no seu dia a dia, crescer no seu dia a dia, bom, enfim. Agora, quando a gente fala da depressão, a depressão não. É assim, a depressão, ela tira totalmente o ânimo da pessoa, né? Aquilo que era muito legal, que eu gostava muito, perde o sentido, perde a vontade, você perde o prazer, é como se você tivesse um esgotamento físico e mental muito grande, né? A ponto da vontade era de você se isolar e você realmente não querer nem ouvir, nem falar nada, nem falar a respeito do que está passando por você. Agora, a gente precisa também entender que a depressão, ela não é assim, né? Não, a pessoa ela vem, porque a depressão ela tem 3 estágios. Ela tem o estágio leve, o moderado e o grave. Então, ela começa com aquele leve, que é aquele desânimo, né? Confundindo um pouco com a tristeza, ela vai perdendo aquela, né, vontade, não vou sair não. Aquela pessoa que gosta muito de sair, de repente começa a perder a vontade de sair, não gosta de ouvir barulho, que tudo irrita, né? Então, ela começa aí. Depois ela passa para moderada, ela já não quer mais sair, ela já se isola um pouco de alguns amigos, não quer falar, mas ainda está trabalhando, ainda está... Assim, o trabalho começa a ser um martírio para ela, né? Tudo é demais. E o grave é quando exatamente ela não quer mais ter contato social nenhum, ela não suporta mais, aí vem uma comorbidade, né? Gera um medo, pode ser algumas que vêm com síndrome do pânico, pode ser algumas que gera a vontade de cometer o suicídio, né? Alguns até tentam isso, né? A grave é muito importante, porque quando o paciente já está nesse estágio, ele precisa muito da ajuda, não só psicológica, como a psiquiátrica. Eu digo assim, geralmente, né, quando o paciente está no estágio leve, né, o psicólogo ele tem como avaliar, né, se a gente consegue, através das técnicas, tirar ele desse quadro, né, para ele poder prosseguir. Mas, geralmente, quando ele já passa de moderado para grave, não, a gente já tem que... O profissional, ele notou isso, ele já tem que encaminhar para o psiquiatra para uma avaliação medicamentosa, né? E aí vai se associar ao trabalho do psicólogo com o trabalho do psiquiatra, né? E o trabalho do psicólogo tem que ser, geralmente, uma vez por semana ou mais, dependendo do caso, tá? Dependendo do estágio de depressão do paciente. Perfeito, perfeito. Eu queria avançar para outros assuntos, mas eu gostaria de antes fazer uma pergunta relativa ao que você está dizendo. Quando a pessoa ela decide buscar auxílio médico, né, auxílio profissional,
né? Ela primeiro vai procurar um psicólogo. O que a pessoa encontra no seu primeiro momento num consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo, né? O que a pessoa encontra lá? É uma conversa? Existe uma ficha que a pessoa preenche para tentar identificar eventuais problemas? Como que é o primeiro contato com o profissional? Tá, deixa eu só dizer uma coisa para você, assim, quando o paciente está num estágio leve, moderado, ele até consegue ir ao psicólogo, né? Mas no estágio grave, né, há uma necessidade muito grande de um apoio. Então, o depressivo, ele precisa de um apoio. É onde a gente encontra a maior dificuldade, porque aí você encontra aquela questão da frescura, né? Começa a colocar nomes, né? E ele precisa muito para que ele possa ser levado até lá, para que ele possa ter. Então, tem que ter um apoio. Se ele não tiver o apoio, a coisa fica muito mais difícil para ele, né? Ok. Então, o paciente chegando ao consultório, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é ouvir o paciente, né? Então, o terapeuta ele vai sentar, ouvir ele, né? Ele vai interagir também com ele, dependendo de cada técnica, porque o que acontece? Cada psicólogo tem uma técnica, tem, né, uma especialização. Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, que é uma das mais atualizadas para trabalhar a depressão hoje, né? E essa técnica é uma técnica bem tranquila para a gente poder estar interagindo com o paciente. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ouvir, vai acolher o paciente. E a partir daí, a gente já começa as avaliações. Então, nesse primeiro momento, você faz, né, estabelece esse vínculo com o paciente. Nas demais consultas, a gente já começa esse período de avaliação. E, assim, a gente tem um período mais ou menos de 2 semanas, tá? No máximo 3 semanas, pelo menos eu trabalho dessa forma, de avaliar esse paciente. Porque se caso ele não corresponder, né, a uma melhora dentro dessas 3 semanas, ele tem que realmente estar sendo indicado para o psiquiatra para poder estar sendo trabalhada essa questão medicamentosa. Dentro de 3 semanas eu tenho que já estar sabendo aonde eu vou enquadrar né, relacionar esse paciente, para ele poder sair desse estágio o tanto antes possível. Um dos que é mais crítico é o grave, né? Então, por exemplo, hoje eu recebo no meu consultório jovens, né, por conta da questão do suicídio, e isso eu tenho que trabalhar, tem que ser a coisa muito rápida. Então a gente tem que trabalhar, liga pro psiquiatra entra em contato com você. Então, nesse caso grave, ele tem que estar no psiquiatra e no psicólogo na mesma semana. E a gente vai entrando em contato um com o outro para a gente conseguir tirar esse paciente do quadro. E para esse paciente sair do quadro, tem que ter o apoio de uma família, tem que ter o apoio de amigos, tem que ter apoio, se for no caso da igreja, liderança. A liderança tem que fechar junto, precisa, porque ele sozinho ele não consegue. A coisa é muito difícil. A gente precisa entender. Então, em alguns casos, ou talvez na maioria dos casos, quando o estado é um pouco mais grave, o acompanhamento do psicólogo anda em conjunto com o tratamento de um psiquiatra. Então, os dois profissionais continuam atendendo a pessoa. Você não pega um paciente seu e transfere para um psiquiatra e ele deixa de ser seu paciente. Não, porque cada um tem um trabalho distinto, né? O psiquiatra precisa da minha avaliação semanal para ele saber se aquela medicação está fazendo o efeito esperado, né? E no tempo esperado, porque ele tem uma forma de avaliar a questão medicamentosa, né? E eu vou avaliar o comportamento dele, se ele está correspondendo ou não às técnicas empregadas, entendeu? Certo. Juliana, você atende muitos membros da igreja? Sim, muitos. Então, a que você vem atribuindo assim, a procura de membros da igreja ao atendimento psicológico? Assim, eu tenho muita questão de transtorno obsessivo compulsivo, né, que está ligada à pornografia e que gera depressão também, né? E casos de suicídio também, tá? E depressão de terceira idade, eu posso dizer para você que é pouco, mas o caso maior que eu tenho, eu vou botar uma idade aí para você relativa de 14 a mais ou menos uns 37, 40 anos, vamos botar assim.
é a média de público que eu atendo dentro da igreja. Tá? E também tem questões de divórcio, né? Por isso eu tenho uma terapeuta de família. Então, a gente também trabalha essa questão. E, assim, diversos casos, né, que vêm, aparecem, mas, assim, de missionários também, eu tenho uma paciente que está em missão e ela tem a depressão, né, ela foi tratável, a depressão dela foi tratada e eu junto com o psiquiatra, depois de muito tempo, ela queria fazer a missão, a gente deu o laudo para que ela pudesse fazer a missão, só que houve uma questão, porque o que acontece? A depressão, uma outra coisa que é importante falar também, eu vou terminar isso que eu estou falando, você não tem uma vez a depressão e nunca mais você vai ter a depressão. A depressão, ela pode ser reincidente, né? Então, e numa baixa por alguma situação, e as mulheres é mais acometida de ter depressão, né, por conta de questões hormonais. E foi o que aconteceu com ela, uma baixa hormonal, e entrou novamente a questão da depressão. E eu trato ela, houve um consentimento do presidente da missão, né, para que eu pudesse fazer a consulta com ela via Skype. Então, eu faço a consulta com ela via Skype, ela já saiu do quadro, já conseguimos tirá-la do quadro, ela tomou a medicação, ela está lá, feliz, fazendo a missão dela. Então, a gente tem casos. Missionários retornados também, né? A gente precisa estar trabalhando nisso porque sai daquela rotina, né? E muitos não conseguem se adaptar à rotina aqui. A gente tem que fazer esse trabalho porque senão ele pode entrar numa depressão. Ele entra numa depressão leve, mas a gente consegue tirar ele para que ele não progrida para uma depressão mais elevada, né? Digamos assim, passar de nível de depressão. Certo, então a maioria dos casos, poderia dizer assim, que você atende hoje é relacionada a pornografia, o vício em pornografia entre os membros da igreja. Isso. E a tentativa deles de tentar vencer essa debilidade. Isso. E assim, esse transtorno é um transtorno muito triste, né? E, assim, e muito difícil também. E isso envolve tudo, você imagina, envolve filhos, envolve família, envolve social, né? E aí a depressão é um prato cheio para a depressão. Né? Certo. Agora, então, vamos falar um pouco mais a respeito da depressão na igreja? Sim, eu já ouvi mais de uma vez, por isso eu gostaria de fazer essa pergunta, dizendo que como o evangelho ele é uma fonte de luz, de felicidade, né, que é o que nós pregamos todos os domingos na igreja, isso seria uma espécie de bloqueador da depressão, ou seja, quem vive plenamente o evangelho não teria motivos para sofrer de depressão. Você concorda com isso? E caso não concorde, você poderia dizer, falar um pouco mais sobre a diferença entre acreditar que você pode ser curado somente com a sua fé e a fé para ser curado visitando, inclusive, um especialista? Bom, eu não concordo, né? Porque é comum a todos, né? A depressão, ela não escolhe sexo, religião, cor, raça, né? É uma doença comum a todos, né? Desde a criança até, como eu disse, a terceira idade. Então, assim, até os próprios apóstolos, né, eles, nos discursos deles de conferências, eles falaram o quanto a necessidade de apoio dos líderes, do apoio da família, do apoio de profissionais. Porque eles relacionam, no caso, a gente recorrer primeiro à família, recorrer aos líderes, e quando a coisa, né, a gente percebe que a coisa realmente não está mais, né, ao nosso poder, o que a gente precisa? De ajuda. E aí entram os especialistas, né, que somos nós que estudamos, né, que nos informamos para poder realmente ajudar, né, a esses membros, no caso da igreja, a conseguir sair e a voltar. E eu utilizo muitos manuais da igreja. Né? Até mesmo as pessoas que não são da igreja, eu utilizo muitos manuais da igreja. A igreja tem alguns manuais excelentes. Você pode adquirir lá no templo e que te ajudam muito, né? Então, eu acho que é isso. Basicamente isso. Eu acho que a questão religiosa, é claro que a religião ela é importante. Isso para qualquer terapeuta, independente se é da igreja ou não, ele vai dizer isso. Você precisa, porque a religião ela entra como o quê? Um fator motivacional,
né, para você sair. Tanto que eu tive uma paciente, né, e o que livrou ela do suicídio, a maior parte foi a fé. Foi a questão dos convênios que ela tinha feito no templo, foi o que ela acreditava no templo que fez, porque mais nada restava para ela. Se não fosse isso, né, como seria para ela? Não teria mais do que. Então, a igreja, né, o evangelho, a crença, a fé entra nesse sentido como um motivador, como, né, ela coopera nesse sentido para tirar o paciente dessa situação. Mas muitas vezes ele precisa também da ajuda para quê? Porque o que o profissional faz? Eu trabalho dentro da visão da igreja. Então, quando eu atendo os meus pacientes da igreja, eu vou atender dentro da visão da igreja. Então, eu faço com que ele possa, coisas que ele não está conseguindo ver, eu faço com que no trabalho da técnica que ele consiga perceber isso. E aí ele vai conseguir perceber, opa, beleza, reacende isso novamente, dentro da fé, dentro do evangelho. Aí ele tem vontade de novamente de voltar a fazer, de ler as escrituras, de fazer um jejum, de frequentar o templo, de frequentar o instituto, seminário, né? Se a gente está falando de jovem, enfim. Certo. A igreja, então, ela tem uma série de manuais, site, né, que ajuda no processo de recuperação? Sim, tem. Agora, a gente precisa, né, o que eu vejo? Uma crítica construtiva. Eu acho que o que precisa mais é ser explorado mais esses manuais dentro da igreja, né? Eu acho que precisa mais, assim, não ficar em cargo só de um profissional que seja da igreja que esteja atuando. Eu acho que, assim, tem o manual, os manuais, eles foram feitos não só para o profissional ter que trabalhar ele é comum a todos. Há um líder, por exemplo, um líder ser treinado para que ele possa ajudar esse membro da igreja. Agora, quando a coisa é uma questão psicológica, a gente está falando de outra coisa, né? A gente está falando da questão ligada ao evangelho, né? Ajudar ele, né? Ele se firmar ali, ele aumentar a fé dele ali, motivacional ali. Então, o líder da igreja poderia se empenhar mais com esses manuais, que são ricos, né? Que acaba que eu utilizo também no consultório. Então, aquele manual Deus Ama Seus Filhos, que é um manual que trata especialmente sobre a atração por pessoas do mesmo sexo, você vê eficiência nesse tipo de material? Assim, tendo a sua visão profissional, né? Como uma profissional, você vê que esse tipo de material produzido pela igreja ajuda? Ajuda, mas ele tem que ser orientado. Se não for orientado, ele vai simplesmente ler, tentar como um outro. Eu vou falar de um agora recentemente, que foi o paciente de pornografia, né? Que tem aquele manual que é para dependência química, pornografia, para uma série de outras questões. E ele estava fazendo por fazer, o líder pediu para ele fazer, ele começou a fazer, mas ele parou no meio do caminho, ele não entendia como fazer, e o manual deixou de ter utilidade para ele, né? Então, não ajudou. Então, para esse manual, esses manuais, eles são riquíssimos. Para ele ter utilidade, né, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de alguém que possa instruir, ele possa estar lado a lado. Não é simplesmente dar um manual, ele comprar um manual, ele tentar. Por ele só, não. Tá? Por ele só. Ele precisa de alguém que possa estar disposto a ajudá-lo a compreender aquele manual. Precisa ter alguém para poder ajudar. Sozinho, eu posso dizer para você que nenhum transtorno, nenhuma situação a pessoa consegue sozinha. Perfeito, perfeito. É interessante esse assunto, Juliana, porque conversando com uma pessoa que hoje sofre com depressão, ela, na verdade, ela basicamente concordou com o que você disse no início, de que uma pessoa em um estado mais grave, a depressão pode conduzi-la ao desejo pelo suicídio, né? E chegar até as vias de fato do suicídio, né? Então, na sua visão profissional, como ajudar alguém que hoje está enfrentando esse desafio, né? Então, vamos tentar fragmentar a sua resposta em dois blocos, duas formas diferentes, né? Primeiro, como ajudar a pessoa que deseja, que está aí com sua motivação suicida, e como um líder da igreja ou um amigo dessa pessoa pode fazer para ajudá-la, né? Então vamos ter a visão do paciente e a visão do terceiro para poder ajudar o paciente. Então vamos lá. O paciente, né? O paciente, assim, quando o paciente está no estágio grave, o que acontece? Ele necessita de alguém, não tem como por ele só.
eu posso dizer para você assim, que a chance é muito, muito rara dele conseguir por ele só. Ele precisa ter alguém, ele precisa que alguém o ajude nesse sentido, para ele poder ter esse acompanhamento. Porque, assim, a coisa é muito demais. Quem sabe, né, quem passa, sabe. É muito sufocante, é como se ele estivesse preso, acorrentado, ele não consegue dar o primeiro passo. Então, eu posso dizer para você que é muito difícil do paciente procurar. Mas os pacientes que conseguem, né, e eles já conseguem identificar, né, essa tristeza, peça, o que eu vou pedir para o paciente? Eu vou pedir para o paciente ter um amigo, ou ter alguém que ele confie, ou buscar alguém para ajudar. Porque ele não vai conseguir ter esse primeiro, né, ligar, marcar, ele não vai conseguir. Mas ele pode fazer isso com alguém que ele tenha essa confiança. Então, busque alguém. A primeira coisa que eu vou pedir é para buscar alguém, né? Busque socorro com alguém, seja que for. A gente também tem alguns telefones, né? Hoje teve a campanha agora, mês passado, do suicídio, e que podem estar ajudando também. Mas o ideal é que ele tenha uma pessoa que ele confie, para que ele possa buscar. A pessoa não precisa sofrer sozinha, né? Não. E outra coisa, esse amigo vai estar junto com ele, ajudando e dando orientação a ele do que pode fazer. Geralmente há essa oportunidade, mas ele precisa ter alguém. Tá? Isso, assim, confiar em alguém. Tentar confiar em alguém. Esse é o primeiro passo para ele conseguir ir até um especialista para ajudá-lo. Perfeito. Antes de você responder, então, a segunda parte, né, o segundo bloco dessa pergunta que eu te fiz, gostaria de ilustrar um pouco sobre onde eu quero chegar, né? Recentemente, eu fui testemunha de um caso de suicídio, né? Era uma família, né, membros da igreja. O homem até parecia muito feliz, assim, uma vida normal. E, de repente, a família encontra ele numa situação bem triste, né? Traumática para os filhos e para a esposa, né? Nesse caso, talvez a gente não identificou os sinais que essa pessoa estava dando de que ela possivelmente cometeria um suicídio. Então, é aí que eu gostaria da sua ajuda, né? Como identificar a pessoa que está caminhando para um quadro gravíssimo como esse e poder ajudar antes que o pior aconteça? Bom, é uma pergunta bem difícil até de responder, mas eu vou dizer uma coisa para você. Por quê? Porque cada caso é um caso, né? Então, vamos tirar um caso, como eu vou responder em relação ao que você acabou de falar, né? Desse caso que é onde ninguém sabia, né? Ele está demonstrando estar feliz, mas assim, sempre ele vai deixar algum rastro, né? Então, isso pode ser, ele não vai tirar a própria vida do nada. Pode ser, aí você vai saber como está a questão financeira dele, né? Como está essa questão dele de relacionamento. No caso, quando ele é casado, a esposa, geralmente, ela sabe alguma coisa, tem alguma coisa que leve que não está legal. E aí a gente tem que pegar nesses pequenos detalhes, né? Então, assim, não importa se ele está feliz, se você está achando que ele... Mas, assim, acompanha, vai, porque, assim, na verdade, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do ser humano nesse momento, né? Esse momento do que está acontecendo com ele ali, se ele está demonstrando uma questão de estar feliz, alegre, e de repente ele vai, se mata, e a pessoa não sabe o porquê, mas a pessoa que está ali do lado dele, o cônjuge, no caso desse aí que você está falando, ela vai com certeza saber de alguma coisa. O importante, nesse caso, o que eu instruo? É que a pessoa acompanhe essa pessoa. Se está vendo que está passando por algum momento difícil, porque, na verdade, a gente não sabe o que o outro é capaz de fazer. Por mais que ele possa ter sido alegre a vida inteira. Porque a depressão, ela pode acontecer na vida de cada um, qualquer estágio da vida, né? Isso diz a literatura. Então, a gente não sabe quando isso pode acontecer nem com você, nem comigo. Ninguém está livre de ter depressão, né? Então, a gente não sabe como essa questão vai acontecer ao longo, né, da vida, como isso vai chegar para você. Então, assim, nesse caso aí, sempre deixa... O que eu vejo até hoje, que eu posso dizer para você, dos pacientes que eu já atendi, sempre tem algum vestígio, né? Agora, fica muito difícil nesse caso, num caso como esse extremo, da pessoa
ela burlar isso, ela encenar, né, uma outra coisa para você, e de repente ela acontecer dela cometer o suicídio. Então, assim, para o outro, até mesmo também para ela, né, pode ser uma coisa difícil também. Então, eu não posso julgar nesse sentido, porque essa situação é uma situação muito difícil até para nós profissionais, entendeu? Perfeito, perfeito. Nós não temos assim muito tempo para poder tratar desse assunto como nós gostaríamos, né? Estamos caminhando aí para o final da entrevista. Até agora, eu realmente espero que de tudo que nós conversamos, algo possa ser retirado para poder ajudar alguém que esteja passando por esse processo e talvez estivesse em dúvida em relação a buscar auxílio de um profissional, ou tenha identificado em sua própria família esses sinais que nós falamos mais cedo, né? E talvez já esteja pronto para poder ajudar. Quando nós falamos sobre os graus, né? Os diferentes graus de depressão, e falamos dos mais leves até esse estado de buscar até um suicídio, né? Nos casos mais simples, existem terapias que talvez ajudem. Por exemplo, a gente pode falar aí de musicoterapia, terapia holística, essas ações talvez terceirizadas, né, ou alternativas, ajudam no processo de recuperação? Sim, porque vão trabalhar essa diminuição da ansiedade, né? Agora, uma assim que é maravilhosa, que eu recomendo a todos, é o exercício físico, né? Porque o exercício físico, ele é para qualquer nível da depressão. Porque quando você faz exercício físico, né, você vai lá e você vai trabalhar aquela questão das substâncias da endorfina, da serotonina, né? Isso aí é para exatamente controlar as emoções, né? Então, o exercício físico é um dos primeiros, eu falo assim, métodos naturais e que ajuda muito a aliviar esse pico de estresse, da ansiedade, né? Que também é um dos fatores que leva à depressão. Agora, a gente tem N fatores que levam à depressão hoje, né? Então, rapidinho, eu posso falar sobre eles? Então, a gente fala aí sobre o que pode falar? Pode falar. Quer dizer, então assim, a gente tem a questão da própria vida, do dia a dia, né, da pessoa, aquilo que eu já falei para vocês, e aí a pessoa vem com humor deprimido, irritabilidade, ela vem com ansiedade, angústia, desânimo, cansaço. Então, isso tudo são sintomas da depressão. E aí, quando você trabalha essa parte física, né, ela vai reativar tudo isso, ela vai te dar ânimo. Então, isso é uma coisa legal para você poder... Eu faço isso. Na minha terapia, eu trabalho o paciente, né? E o exercício físico é uma das condições que eu falo para ele. Senão você vai jogar dinheiro fora, eu falo para ele. Então, o exercício físico é uma das... Eu falo para você, um método mais natural, barato, prático, que você pode, para esses casos de depressão leve até o moderado, para você poder estar já tendo um efeito aí melhor e ser associado à terapia. Eu espero que as pessoas que nos acompanharam até agora, né, tenham aproveitado o conteúdo dessa entrevista. E agora, acho que para a gente poder encerrar com chave de ouro, né, a gente poderia talvez aproveitá-la para um apelo, né? Se a pessoa que nos ouviu até agora, que consegue se identificar com uma pessoa depressiva e até hoje não teve coragem de buscar um auxílio profissional, né? Que conselhos você, Juliana, como uma psicóloga com tantos anos de experiência, poderia dar para essa pessoa poder desenvolver a coragem necessária de buscar o auxílio adequado? Com muito prazer eu respondo essa pergunta, né? Desses anos de profissão, anos de estudo que eu tenho, eu posso dizer que há cura, há a possibilidade de sair dessa depressão. Há controle também, quando não há uma questão de cura, há o controle de você sair, de você ter qualidade de vida, de você poder viver, de você poder ter prazer novamente. Por hoje, se você não está sentindo nada disso, a gente tem possibilidades. Hoje existe possibilidade, tanto medicamentosa, como terapia. E é tanta coisa que a gente fala na terapia, tantas técnicas que são colocadas, tantas metas. E hoje eu posso dizer para você que realmente há saída. Então, não hesite em procurar um profissional. O profissional, ele é ético. Por exemplo, eu dentro da igreja, apesar de ser da igreja, há uma ética, eu falo sempre isso em primeiro lugar,
ali eu não sou líder, eu peço para que eles não me vejam como líder, mas como eles me vejam como uma profissional que está ali para ouvi-lo, entendê-lo e ajudá-lo e mostrá-lo, né, através da saída. Então, existe saída, existe vida, existe qualidade. Obrigado, Juliana, por suas palavras. Nós gostamos para manter assim, o caráter sagrado ou espiritual desse trabalho que estamos realizando, nós gostamos de sempre encerrar as nossas entrevistas pedindo para que o entrevistado preste seu testemunho a respeito da igreja, né? E aí a gente convida um pouco mais de espiritualidade para a vida da pessoa que escutou este assunto do início ao fim. Você pode, por favor, encerrar com o seu testemunho? Posso sim. Eu já que gostaria, antes de agradecer a oportunidade, foi bem especial também poder participar dessa entrevista com vocês. Bom, eu sei que a Igreja de Jesus Cristo é a igreja dele. Eu sei que ela se empenha, né? Eu como profissional posso dizer que ela se empenha em trazer qualidade de vida, em trazer saúde, né, física e mental, emocional aos membros da igreja. Eu sei que Cristo vive, eu sei que Ele nos abençoa, né? Ele nos deu vários dons para que fosse utilizado para ajudar uns aos outros. Eu sou grata ao Pai Celestial por essa oportunidade de poder servir, né, como psicóloga, de poder ajudar tantas pessoas a cuidar delas, a sair dessa dor, né, psicológica e que só quem eu consigo perceber isso, sei o quanto isso é difícil para cada um deles. E eu me emociono, até hoje, com 18 anos, eu me emociono a cada paciente que eu consigo tirar de risco, a cada paciente que eu consigo ver caminhar. E eu sou muito grata ao Pai Celestial por essa oportunidade. Eu digo que é muito bom ser membro da igreja, é muito bom viver o Evangelho, é muito bom honrar os convênios. E é esse meu testemunho que eu gostaria de prestar e deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Juliana, por sua participação. Foi uma honra para nós da Fair Mormon Brasil poder recebê-la e poder ouvir um pouco do seu esclarecimento a respeito deste assunto da depressão. E você que nos escutou até agora, este foi o segundo episódio de uma série de 3 programas que vamos discutir o assunto, que é um assunto tão importante e tão corriqueiro hoje em dia entre os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ou outras pessoas religiosas também, de várias outras religiões. A depressão não é um problema simples, é algo que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa de atenção de amigos, precisa da atenção da própria pessoa e especialmente a atenção dos seus líderes eclesiásticos, que podem abrir um caminho para buscar uma solução para diversos problemas que vêm em decorrência da depressão. Esse é um trabalho do Grupo Fair Mormon que estamos com tanto carinho e dedicação aí dedicando para ajudar as pessoas falantes da língua portuguesa, falantes da língua espanhola ou qualquer pessoa que consiga entender essa entrevista a tentar achar solução para seus problemas. Gostaríamos que você, se não viu o primeiro programa ainda, no link na descrição deste vídeo você vai poder acompanhar a primeira entrevista. Fique atento para o próximo programa também, onde conversaremos com um líder eclesiástico e vamos mostrar qual é o processo que a liderança da igreja tem para selecionar as pessoas e encaminhá-las, então, ao cuidado profissional. E se você tem qualquer outra dúvida ou gostaria de saber mais a respeito deste assunto, entre em contato conosco, pode entrar em contato conosco por nossa página no Facebook, pode entrar em contato na descrição desse vídeo também, entre lá nos comentários, mande para nós teremos o total prazer de buscar as respostas e entregar a vocês. Não esqueça de curtir a nossa página, se inscreva no canal, faça parte da Fair Mormon e nos ajude também a descobrir mais temas. Se existe algum assunto no Evangelho de Cristo que você gostaria de tratar, nós gostaríamos de abordar ele em nossos programas. Então, convidamos você a fazer parte da Fair Mormon Brasil. Este foi um programa especial dedicado a você. Com isso que nós encerramos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast.
compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.